Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui ou já assistiu algum dos vídeos anteriores, quero pedir a sua ajuda. Deixe seu like, confirme a missão e ative o sininho. Assim você irá receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Esse é um caso que aconteceu no Brasil no ano de 1966, quando dois homens foram encontrados sem vida, já em estado de decomposição, no Morro do Vintém, perto de Niterói, Rio de Janeiro. Eles eram Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana. Eles usavam máscaras de chumbo, tinham um caderno com anotações e uma garrafa de água vazia. Nunca descobriram o motivo disso tudo. Então vamos para o vídeo para tentar compreender um pouco deste mistério. Vou iniciar contando um pouco sobre Miguel José Viana, de 34 anos, e Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos. Eles eram técnicos em eletrônica, o que para a época não era algo muito comum. Residiam em Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. Para as famílias, eles disseram que iriam para a cidade de São Paulo, comprar materiais de trabalho, equipamentos eletrônicos, para a oficina que tinham em sociedade, e também um carro usado. A esposa de Manuel, Nelly, contou que ajudou a organizar o dinheiro para a viagem e as compras. Para a época, essa quantia de dinheiro era alta, sendo de 2.300.000 cruzeiros. O valor aproximado hoje seria de R$850. Conforme relato, os homens partiram de Campos de Goytacazes no dia 17 de agosto de 1966 e chegaram à rodoviária de Niterói no início da tarde, por volta das 14h30. Saindo da rodoviária, foram até uma loja de materiais eletrônicos de um homem chamado Hernani Carvalho Filho. Ele relatou mais tarde que a dupla não comprou nada e que 4 dias antes ele tinha ido até Campos de Goytacazes conversar com eles. Após a visita a Hernani, foram para uma loja de plásticos, onde adquiriram 2 capas de chuva. O tempo estava chuvoso, mas eles não a utilizaram naquele momento, logo que saíram da loja, o que causou estranheza nas pessoas que estavam próximas. E assim, Manuel e Miguel seguiram em direção ao Morro do Vintém, mas antes fizeram uma parada em um bar, adquirindo uma garrafa de água. Pessoas que estavam no local contaram que os dois estavam muito nervosos e demonstravam pressa. Perceberam até a impaciência de Miguel, todo momento para verificar as horas em seu relógio, e a partir deste momento a história fica obscura, somente com relatos e algumas informações, sem exatidão do que poderia ter acontecido à dupla. No dia 20 de agosto, um jovem que estava empinando pipa naquela região localizou os corpos, mas somente no dia seguinte foram resgatados pelos bombeiros e enviados ao Instituto Médico Legal de Niterói para as análises. Quando encontraram os corpos, eles estavam deitados de costas sobre folhas de palmeira, vestidos com ternos, com as capas de chuva que compraram, e em seus rostos estavam colocadas as máscaras de chumbo, em formato de óculos. Não foi achado nenhum tipo de sinal de violência nos corpos ou na área ao redor. Junto a eles estava a garrafa de água vazia, um pacote com 2 toalhas e um caderno com anotações de símbolos e números e até mesmo a lei de Ohm, além das passagens de ônibus. E apenas uma parte do dinheiro estava com eles, em torno de 162.000 cruzeiros. Nas anotações do caderno continha as seguintes informações: 16h30, estar no local. 18h30, ingerir cápsula após efeito. Proteger metais. Aguardar sinal. Máscara. Em outro pedaço de papel continha as seguintes recomendações: domingo, uma cápsula após a refeição. Segunda-feira, uma cápsula ao amanhecer em jejum. Terça-feira, uma cápsula após a refeição. Quarta-feira, uma cápsula ao deitar. Exames grafotécnicos, aqueles que comparam a escrita, foram feitos nestes bilhetes e confirmaram a caligrafia de Miguel. No entanto, termos como ingerir não era a palavra que ele iria utilizar, pois a família era de origem humilde, e eles mesmos confirmaram que o termo não fazia parte do seu vocabulário, supondo que outra pessoa poderia ter escrito o recado ou ditado para Miguel.
Em 22 de agosto, Erval, irmão de Miguel, compareceu ao Instituto Médico Legal, IML, para procedimentos relacionados à liberação dos corpos. Durante a visita, ele conversou com o auxiliar de necropsia, conhecido como Maneca, que, devido à ausência do médico legista, os liberou sem a emissão do atestado de óbito. Embora seguindo os procedimentos padrão que exigiam aguardar os resultados das análises antes da liberação, o auxiliar optou por liberar, solicitando que Erval retornasse posteriormente para obter o laudo. E conforme combinado, quase 2 meses após o incidente, ao retornar para buscar os documentos, ele percebeu que no laudo dizia que a causa da morte era indeterminada. A necropsia não revelou nenhum ferimento, sinal de violência, queimadura ou radiação nos corpos. Portanto, deixou a causa da morte como inconclusiva. Vamos lembrar que, devido ao estado avançado de decomposição e estar chovendo no momento em que foram descobertos, isso pode ter dificultado algumas análises, mas podemos apontar alguns fatos estranhos sobre o exame toxicológico e a necropsia. Este auxiliar de necropsia, o Maneca, informou ao delegado Idovan Ferreira que as vísceras não foram enviadas para o exame toxicológico, por terem sido armazenadas incorretamente no EML. Junto com esse fato, Maneca também mencionou que o médico legista responsável não compareceu ao trabalho por vários dias, que gerou atrasos em todas as necropsias e exames, além de outros pontos como rasuras no laudo e a assinatura de um médico já morto, mas isso não levou a nenhuma investigação conhecida. O ponto mais curioso da investigação seriam as máscaras de chumbo, que deu um nome ao caso, e para tentar entender qual a sua utilidade, achamos que é um equipamento de proteção e prevenção à exposição à radiação. Mas como não houve análise das máscaras ou do solo, não foi possível identificar indícios de radioatividade. Elas foram confeccionadas na oficina da dupla. Contudo, nunca conseguiram determinar o motivo do uso. Em dado momento, surge o nome Elcio Correia Gomes, apontado como aprendiz de Miguel na oficina. Ele os acompanhou até a rodoviária de Niterói, sugerindo conhecimento do destino da dupla. Durante o inquérito, a polícia focou em Elcio como suspeito e logo apareceram informações importantes. O pai de Manuel, Sebastião Pereira da Cruz, em entrevista à revista Cruzeiro, afirma que Elcio apresentou o espiritismo à dupla e que realizavam experimentos. Inclusive, detonaram uma bomba na praia de Atafona, que provocou um forte barulho e luminosidade, causando pânico na população. Um dos vizinhos de Manuel também relatou uma conversa sobre ele estar martelando um cano de chumbo em sua residência, e a resposta foi: "Estamos criando algo que evitará o fim do mundo em 1968, quando um grande ciclone devastará grande parte do nosso planeta." A esposa de Miguel afirma que Elcio influenciou a dupla e os envolveu em estudos de ocultismo e feitiçaria, e não ao espiritismo. Elcio negava o envolvimento. Ele foi interrogado e liberado, com a justificativa de que ele não estaria envolvido no acontecido. Descobriram um relato curioso. Uma mulher de nome Gracinda Barbosa Coutinho de Souza, uma dona de casa, que estava dirigindo seu carro pela Avenida 22 de Novembro em Niterói, com seus 3 filhos, sendo no mesmo dia em que os técnicos estavam no Morro do Vintém. Ela contou que avistou um objeto estranho com luzes azuis e laranjas. Outros moradores da região também afirmaram terem visto tais luzes. A fim de tentar entender a cronologia do caminho realizado pela dupla, o detetive Saulo Soares de Souza refez o trajeto e percebeu um detalhe. Até a chegada no Morro do Vintém, havia um intervalo de 50 minutos. Portanto, Saulo suspeitou que os dois poderiam ter visitado um centro espírita, situado no caminho, que realizava estudos e pesquisas espirituais, que era organizado por um admirador da parapsicologia, mas nada foi encontrado no local que ligasse a dupla. Logo apareceu outro relato, e este vinha do vigia local, Raulino de Matos. Ele conta ter visto Manuel e Miguel chegando ao morro em um jipe pouco antes das 16h30, acompanhados por mais 2 homens, sendo o motorista um homem loiro. Conforme sabemos, chovia naquele dia, mas mesmo assim eles prosseguiram a pé, enquanto 2 adolescentes contaram à polícia terem sido abordados dias antes por um homem loiro.
com sotaque estrangeiro, perguntando sobre o caminho para o alto do Morro do Vintém. A polícia buscou o tal homem, mas sem sucesso. O caso ganhou muita repercussão na mídia nacional e internacional, até chamar a atenção de estudiosos da ufologia, como o francês Jacques Vallée, que no ano de 1980 veio ao Brasil para investigar o caso. Jacques era ex-cientista da NASA e analisou o local do incidente, mesmo após 14 anos, e verificou que na região onde os corpos foram descobertos não havia crescido quase nenhuma vegetação. Além disso, ele notou que o solo aparentava ter sido queimado por alguma substância radioativa. E para aumentar o nível de mistério do caso, outros foram ligados ao de Manuel e Miguel, e um que aconteceu de forma semelhante 4 anos antes, em 1962, quando um técnico de eletrônica chamado Hermes foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O corpo não apresentava sinais de violência e estava com todos os seus pertences, e usava uma máscara de chumbo. Segundo as investigações, Hermes teria afirmado que subiria o morro para tentar captar sinais de televisão sem o auxílio de nenhum aparelho eletrônico. Outro caso aconteceu na praia de Grumari, no Rio de Janeiro, em 4 de março de 1986. Olavo Mena Barreto Ferreira, técnico em informática, e Wellington Barros Vanderlei, office boy, foram encontrados mortos e sem sinais de agressão. A perícia revelou vestígios de um pesticida paralisante que poderia ter ocasionado a morte. Relatos indicam que Olavo e Wellington estudavam eventos ufológicos e foram para a praia para uma vigília. Os corpos de Miguel e Manuel foram exumados em 1967 para novos exames, mas nada relevante foi descoberto. Em maio de 1969, após 3 anos de investigações, o processo foi arquivado pela Justiça por falta de provas, e as teorias surgiram, trazendo um aumento a todo esse mistério sobre o acontecimento, pois esse episódio teria um mix de temas envolvidos, como parapsicologia, extraterrestre, viagem entre dimensões. Então eu vou apresentar algumas, juntando as informações que já contei ao longo do vídeo. Miguel e Manuel estariam envolvidos em práticas espirituais ou experimentos parapsicológicos no Morro do Vintém. De acordo com uma entrevista, o padre Quevedo disse que as máscaras de chumbo foram usadas como proteção contra a radiação recebida durante esses rituais. O princípio era que eles buscavam enxergar novos mundos ou dimensões através de um suposto terceiro olho. O professor de parapsicologia Laércio Pinheiro sugere que ao manipular campos de energia, Miguel e Manuel podem ter aberto canais de comunicação com outras dimensões, e essa interação pode ter resultado em instruções mal interpretadas, resultando em uma falha na experiência. Essa teoria sugere que a dupla foi atraída ao Morro do Vintém devido às suas crenças e com promessas sobre poderem confirmar os fatos, mas a intenção real era roubá-los. Mas fica a contradição, pois parte do dinheiro ainda estava nos corpos, além de outros objetos de valor, como a aliança e o relógio, questionando um pouco esta teoria. Especularam que Miguel e Manuel poderiam estar associados à venda ilegal de material radioativo. A morte dos dois poderia ter sido resultado de um negócio mal sucedido ou descontentamento por parte do comprador, pois relacionaram o fato acontecido na praia com a explosão da bomba. A teoria extraterrestre ganhou grande destaque nesse caso, devido a estarem utilizando as máscaras de chumbo por não terem uma causa de morte identificada. As diversas testemunhas que relataram terem avistado o objeto em formato de disco e as luzes que piscavam no céu, além de um anel de fogo soltando raios azuis sobre o Morro do Vintém, alimentou e especulou muitas possibilidades quanto aos extraterrestres, fazendo as pessoas acreditarem que as máscaras de chumbo seriam a proteção contra possíveis raios luminosos durante o possível encontro. Diante das descobertas, os investigadores suspeitaram de uma terceira pessoa no caso, que foi colocado como suspeito, o Elcio Gomes. A teoria é de que Gomes teria participado dos eventos no Morro do Vintém, resultando nas mortes, e fugindo do local sem deixar vestígios, sendo de forma acidental ou proposital. E lembrando que ele foi liberado pela polícia, e o relato do vigia Raulinho de Mato. Ainda existiam os homens que acompanharam Manuel e Miguel de jipe, sendo um deles um
estrangeiro loiro, que nunca foi oficialmente reconhecido e que alguns dizem era o zelador do centro espírita, que a dupla possivelmente visitou antes de subir o morro. Mas todas essas linhas de investigações não resultaram em nada, levando somente às teorias. Como dizia em uma das anotações, consumir cápsulas, a teoria sugere que os homens consumiram substâncias em um ritual ou experimento, mas acabou levando a uma overdose acidental, que resultou em suas mortes. A luz vista pelas pessoas seria proveniente desse experimento mal sucedido, mas o que dificulta essa teoria foi o IML não ter analisado corretamente os corpos. Este é um caso que permanece envolto em muito mistério e teorias. A morte de Miguel e Manuel no Morro do Vintém levanta uma série de questões que motivam a pensar o que realmente aconteceu. As teorias são diversas e nos faz acreditar que todas são verdadeiras ou falsas. Mesmo sem solução até hoje, é possível permitir que a nossa imaginação e curiosidade deixe o caso mais misterioso e complexo. Seria possível a dupla ter conseguido algum tipo de contato extraterrestre? Ou foram enganados por acreditar nas pessoas erradas? Ou quem sabe, se permitiram ser cobaias para um teste paranormal? Bom, vou ficando por aqui. Agradeço a companhia caso tenha ficado até o final do vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim é notificado sempre que tiver um vídeo novo. Obrigada e até a próxima aventura.